paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder mais uma vez meditar na palavra de Deus junto com você. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. E nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Esse centurião, era um centurião romano. Ele era um homem, um cargo, ele tinha um cargo oficial, um cargo militar romano, e ele era responsável por 100 soldados. Centurião, porque era responsável por 100 soldados. Então ele era um homem de autoridade. E ele não era israelita, ele não era judeu, mas a Bíblia diz que Jesus se maravilhou pela fé dele, porque ele veio suplicando para que o Senhor Jesus curasse um de seus servos, e Jesus falou: sim, eu vou lá, eu vou curar. E ele falou: não, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, apenas uma palavra que o Senhor disser, uma palavra que o Senhor liberar, eu sei que ele pode ficar curado. E Jesus ficou maravilhado. Jesus ficou maravilhado e disse: nem em Israel, nem entre os judeus, nem entre o meu povo, eu vi tanta fé como a desse homem. E a Bíblia nos conta que Jesus falou: vai, e segundo a sua fé vai acontecer. Então, como nós já falamos aqui na semana passada, é a fé que move o nosso milagre, é a nossa fé que move a mão de Deus, é a nossa fé que libera a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E esse homem tinha fé, e tinha fé suficiente, para crer que apenas uma palavra de Jesus seria suficiente, que apenas uma palavra de Jesus bastava para que o milagre acontecesse. E ele explica que ele sabia da importância da palavra, Ele fala que Jesus: eu também sou homem de autoridade. Então ele reconhecia a autoridade de Jesus, mas ele falou assim também: eu tenho homens sujeitos a mim, e quando eu digo a um vai, ele vai, e quando eu digo vem, ele vem, quando eu mando fazer, ele faz. Então ele sabia que a palavra dele tinha poder, ele compreendia a autoridade, o poder que existe nas palavras, que existem nas ordens, que existem quando a gente decreta, declara alguma coisa, porque ele sabia que ele tinha autoridade, que a palavra dele exercia aquilo que ele falava. Então, quantas vezes nós não compreendemos, nós não temos esse entendimento que esse centurião tem, porque nós também temos autoridade, nós temos autoridade no mundo espiritual, nós temos a unção do Senhor sobre a nossa vida. Então, quando nós declaramos algo, nós precisamos compreender que aquilo precisa surtir efeito, que aquilo vai surtir efeito. Nós temos autoridade sobre a vida dos nossos filhos, nós temos autoridade para declarar coisas sobre a nossa própria vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso emprego. Mas quantas vezes nós não compreendemos isso? Nós não usamos as palavras que saem das nossas bocas como ferramenta de bênção,
né, como ferramentas capazes de trazer o milagre que a gente precisa. Esse homem compreendia que uma palavra de Jesus era suficiente para mudar aquela situação, era suficiente para trazer a cura que esse homem precisava, e a gente precisa compreender isso. Uma palavra tem poder de mudar, tem palavra de tem poder de gerar vida, mas tem poder também de gerar morte. Então a gente precisa policiar as nossas palavras. Passe a observar, passe a se policiar, a ver o que você está dizendo, o que você está declarando sobre a vida dos seus filhos, o que você está declarando sobre a sua vida financeira, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento. Passe a declarar palavras de Deus, passe a profetizar, pegar versículos da palavra de Deus e profetizar sobre a sua própria vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E comece a encher a sua boca de palavras, da palavra de Deus. Comece a declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, provisão, bênçãos, prosperidade, saúde, porque a nossa palavra tem poder. Esse homem entendeu isso. E esse homem, através dessa compreensão que ele teve, dessa fé que ele teve, ele conquistou o milagre dele. Então vamos começar a encher a nossa boca de palavras de bênção, a profetizar a bênção, a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor, a palavra que sai das nossas bocas através da revelação do Espírito Santo tem poder. E a gente vê também esse exemplo, né? Exemplo do poder da palavra lá em Ezequiel, diante da visão do vale de ossos secos, quando o Senhor falou para ele, profetiza. Primeiro o Senhor pergunta o que você vê, e ele diz, eu vejo um vale com ossos sequíssimos. E aí o Senhor fala com ele, profetiza o Espírito, vida sobre esses ossos, né? Para que esses ossos vivam, para que daí saia um grande exército. E a gente vê que o Espírito estava pronto, apenas esperando uma palavra, apenas esperando a liberação, a ativação daquela palavra para que o milagre acontecesse. Então nós temos o poder de profetizar, de liberar, para que o Espírito faça, para que o Espírito atue, para que o milagre aconteça. Então vamos declarar a bênção e vamos declarar aquilo que a gente crê, não aquilo que a gente vê. O que o profeta estava vendo, o que o profeta Ezequiel estava vendo, eram ossos sequíssimos, né? Sem nervos, sem vida nenhuma. E aí quando ele profetizou aquilo que o Senhor mandou, ele não profetizou o que ele estava vendo. Então, diante de situações difíceis da nossa vida, a gente não tem que declarar aquilo que a gente está vendo, a gente tem que declarar aquilo que a gente crê, a gente tem que declarar aquilo que o Senhor pode fazer, a gente tem que declarar aquilo que a gente sabe que o nosso Deus tem poder para realizar, em vez de declarar o que a gente está vendo, porque como a palavra de Deus diz, nós não podemos andar por vista, nós temos que andar por fé. Nós não podemos andar por aquilo que a situação está nos mostrando, por aquilo que a realidade está nos mostrando. Nós temos que andar por fé, caminhar por fé. Então nós temos que declarar sobre a nossa vida, sobre situações difíceis que a gente está enfrentando, sobre milagres que a gente tem buscado. A gente tem que declarar aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que o Senhor já realizou, segundo a tua palavra, segundo o teu poder, não aquilo que nós estamos vivendo. Então que o Senhor nos abençoe cada dia mais, que a gente use a nossa boca como ferramenta de bênção, como um canal de milagres, de atuação, de poder do Senhor, para transferir bênção sobre a nossa casa, para declarar bênção, vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Que a nossa boca seja um manancial de vida, em nome de Jesus.